Muito boa tarde, Santa Catarina. Hoje, segunda-feira, 10 de março. Começa agora a versão SC do Jogo Aberto. Sem mais delongas, vamos dar uma olhada nos destaques do programa que está espetacular. Figueira arranca empate, mantém invencibilidade e liderança no quadrangular. Um ponto muito importante, né? Não é fácil jogar aqui. Torcida do Metrô enche estádio do SESI e quebra recorde de público. Você joga contra uma equipe como o Figueirense, você não pode cometer pequenos erros, e nós cometemos. Torcida Carvoeira deixa o campo reclamando da arbitragem. São 2 erros absurdos contra a minha equipe e eu vou falar se tiver que falar. Ataque do Jack para num paredão chamado Galato. O empate é sempre melhor para a equipe que joga fora do seu domínio. Marinheiro leva melhor contra o Leão pela segunda vez no ano. Uma competição muito difícil e o risco de 2 cair, né? Erros individuais e decisivos marcam a estreia de Pingo no Avaí. A gente sabe que foi pouco tempo, mas não é desculpa. Jocely dos Santos mantém o padrão bruscão de qualidade e vence Ibirama. Júpiter do Norte não toma conhecimento da Chape em plena Arena Condá. Os atletas foram de uma intensidade muito grande dentro do jogo, né? Eu já previa isso, que seria difícil, que nós teríamos que ter paciência. Aqui é 100% Santa Catarina Futebol Clube, 12h32. Para fazer o programa comigo hoje, tem o nosso capitão, camisa 10, comentarista Band FM, Band SC, Sandro Ventura, já está em nossos estúdios. Lembrando sempre que você pode interagir conosco através das redes sociais. A nossa fanpage no Facebook é o /Jogo Aberto. Também estamos no Twitter e no Instagram, ambos @Jogo Aberto SC. Uma rápida parada e depois do intervalo, vamos falar só de Santa Catarina. A gente já volta. Muito obrigado, Santa Catarina, pela sua audiência. Vamos de Jogo Aberto SC agora, então. Começamos mostrando os resultados da segunda rodada do hexagonal e também do quadrangular. Na tela, olha lá, ontem nós tivemos pelo quadrangular baita resultado do Figueira, hein? Empate contra o Metrô Bala lá, que tá voando no campeonato. Já já o Sandro vai comentar. O Tigre tá reclamando demais dos lances polêmicos na partida. Depois a gente analisa e o Sandro comenta também. Ainda ontem, aí pelo hexagonal, o Avaí perdeu novamente nesse ano pro Marcílio Dias, 3-1, com 2 golaços, hein? Um do Tony e o outro do Léo Franco. Brusque 1-0 no Atlético Ibirama. Alô Ardido, alô Jocely dos Santos, parabéns pela estreia. E a Chapecoense perde em casa para Juventude do Norte, com o gol dele, o Bad Boy Jabá. Marcou o gol da vitória. Meteu o gol. O bicho não é brincadeira. Jabazinho, quase saiu. E você tem um acompanhamento, alguém para ajudar o Jabá na parte psicológica, na parte extra-campo. É um grande jogador, já deu provas disso na competição. Artilheiro do campeonato. E precisa de uma estrutura nesse momento para ajudar não só o atleta, mas como o ser humano, o homem também. Então, bons conselhos, um bom acompanhamento psicológico vai ajudar muito esse rapaz. 5 gols tem o Jabá, 5 gols tem o King Naldo, Reinaldo e 5 gols também tem o Regis, meio-campista da Chapecoense. Sandro Ventura, a gente vai dando uma olhada em algumas imagens do hexagonal. Queria que você comentasse acerca desses resultados do negócio. Meu irmão, pro Avaí. Ficou ruim, tá ficando ruim, tá ficando cada vez pior. Aí o jogo do Brusque, né? O Brusque mantém aquela base que já foi formada pelo Pingo. O Jocely também é um bom treinador, vai trabalhar em cima muito da parte de jogar dentro de casa. É muito complicado jogar com o Brusque dentro do Augusto Bauer. Manteve já mais uma vitória, um empate fora e deixa já numa condição, de certa forma, confortável para seguir no hexagonal. Então o Brusque já tem um padrão montado, é só dar sequência no trabalho. O Jocely que sabe disso, tem a consciência disso, então importante é a sequência. Vamos ver depois o que a gente tem mais por aí. Ainda esse é o gol do Brusque. Tá na ponta da agulha aí. A Chapecoense perdeu para a Juventude do Norte com o gol dele, o Bad Boy Jabá. Gol do Jabá no início do jogo. O que acontece na Chapecoense foi o que o Gilmar falou. Existe uma ansiedade e uma necessidade muito grande de vitória por se tratar de um adversário teoricamente inferior. E aí gera-se essa ansiedade e ela passa a virar pressa. E os jogadores acabam executando as jogadas de uma forma precipitada e as coisas não acontecem. Diferente do que a gente está acostumado a ver a Chapecoense jogar, que é bem armada, contra-ataques fortes, rápidos. rápidos. O que está acontecendo com a Chape, hein, Sandro? O pessoal se pergunta, cadê aquela Chape da Série B e tudo mais? Na minha avaliação, a Chapecoense continua no padrão de jogo imposto pelo Gilmar no ano passado e mantém. O que acontece é que a Chapecoense jogava com o Bruno Rangel na frente e muitas oportunidades ele botava para dentro, o Bruno que cheirava gol
Então as bolas O cara apareciam. espirrava era, né, filho? Era gol direto. Então a Chapecoense, Coçava o nariz, era gol. o sistema é o mesmo, só que o ataque não funciona da mesma forma. Tem o Regis que está aparecendo, está fazendo gols, mas os outros atacantes não têm jogado e não têm concluído como o Bruno Rangel resolvia as partidas ano passado. Então é a diferença. O sistema é o mesmo, o padrão é o mesmo, só que a bola não entra como entrava antes. Doutor Ercílio Luz, nós tivemos a vitória do Barcílio, a segunda nesse ano contra o Avaí. Um golaço do Léo Franco depois do Braga tentar sair jogando e perder a bola. Aí na individualidade o Avaí acabando dando oportunidade pro Marcílio chegar ao resultado. O gol do erro do Braga foi um erro individual, o Avaí tentou equilibrar o jogo. Diego Jardel aí? Diego Jardel teve algumas oportunidades, o Avaí, para fazer o gol, para até virar a partida, ainda no primeiro tempo teve oportunidades, olha aí. A bola passando perto. O que acontece? Dentro de uma situação dessa, você tem que minimizar o máximo possível os erros, principalmente individuais. Porque existe um equilíbrio muito grande ali, problema na arquibancada. Existe um equilíbrio muito grande nos jogos, o golaço do Roberto. Esse momento foi um momento muito positivo do Avaí. E aí o Avaí novamente deu um vacilo aí, ó. Aí é erro individual. Mas começou lá atrás, viu, Sandro? O pessoal saiu jogando errado lá num arremesso manual que originou o segundo gol da Chapecoense. O que acontece? O Tony. Aí o gol aí, Como sem asa. É um belo gol aí, quando a fase tá ruim, ela pega lá na forca e entra mesmo. O que acontece? Tem que minimizar os erros individuais. Existe um equilíbrio muito grande, o Avaí acabou vacilando aí o terceiro. Individualmente e dando resultado para o Marcílio, já que o psicológico já chega muito abalado. Então você comete um erro, as coisas vão cada vez ficando pior, mas tem tempo para trabalhar. O Pingo está chegando, falou que vai dar um jeito junto com os jogadores que precisam também ajudar o Pingo. Vamos dar uma olhadinha agora como é que foi Criciúma e já que ficaram no 0-0. O pessoal reclamou uma barbaridade da arbitragem, hein, Sandro? Caio Júnior. Eu acompanhei o jogo do Criciúma e Joinville. Não houve erro de arbitragem aí, grande defesa do Ivan, uma das mais bonitas da competição até agora. Na minha opinião, nenhum dos dois lances que o Criciúma reclama tem razão. Aí no lance do Ezequiel não foi pênalti, o Ezequiel chegou, o Saci tirou o corpo, inclusive, depois de tentar o cruzamento ele caiu, não houve nada. Se você ver na outra câmera, o que acontece foi que o Célio apitou, deu o pênalti. E aí o adicional indicou. Indicou que não foi nada, o Areia, se não me engano, estava bem próximo e viu que realmente não foi nada. Na tua opinião também não foi? Na minha opinião não foi nada. Ezequiel perdeu a passada, o Saci tirou o corpo e não houve contato nenhum. O Lucas jogou bem. Paulo Baier substituído. Paulo Baier não jogou novamente, teve dificuldade, tocou pouco na bola e aquele articulador a gente não acompanhou. Nesse lance aí o Lucas cabeceou e estava impedido na frente do Rodrigo. Também, na tua opinião? Pode ver, quando parar o lance, você pode ver o Rodrigo já está impedido. Parou. Então na câmera lateral dá de ver muito claro que o Rodrigo está impedido, o Lucas cabeceou para dentro. E ele estava... o momento do toque é o que importa. E o que acontece? Você já pode ver que ele está além da linha da bola. O Lucas está quase um passo. O Rodrigo está um passo na frente da linha da bola. Pode rodar a partida aí. Olha lá, ele está na frente. Agora parou. Está na frente da linha da bola. Quem está na linha da bola é o número 20 aqui, 18, que eu não estou vendo bem aqui, ó. Eu acho que é o Paulo Baier ainda, né? Não é o Baier, não. Aqui no pênalti, esse jogador está na linha da bola. O Rodrigo está adiantado na frente. O Rodrigo não, foi o Gustavo, desculpa. Isso. Foi o Gustavo que entrou, estava na partida. Gustavo, pelo amor de Deus. E estava adiantado, não faz justificativa a reclamação do Criciúma, os dois lances normais. Jael bem demais, dificultando, dando problemas para a zaga, força física impressionante e o Criciúma com dificuldades, embora não tenha feito uma partida ruim, mas teve dificuldades ainda na articulação e nas finalizações. Metrobala do Vale Figueira, Sandro Ventura comentou para a Band FM num resultado que ficou melhor para o Figueirense ou ficou melhor Metropolitano na tua análise, Sandro? Não, ficou bom para o Figueirense. O empate do Figueirense no final do jogo, no gol do Dudu, que está jogando demais, juntamente com o Everton Santos. Ricardo Bueno tentou, mas também não conseguiu finalizar. O que acontece Figueirense? Novamente, o Giovanni Augusto não teve bem na partida, sentiu pouco a intensidade da partida, não jogou como jogou contra o Criciúma, e aí o Figueirense ficou carente do articulador. Gol anulado, e aí já estava, o Thiago Heleno estava adiantado realmente. Maurinho joga demais, começou no começo do jogo desequilibrando, no início do jogo desequilibrando, e aí o Vinícius marcou um pouquinho mais próximo ali, pediu pro Marquinhos marcar o Maurinho um pouquinho mais próximo. Aí foi falta, o Everton levou Figueirense, pisão. na sua opinião, é o favorito, Sandro, já nesse momento do campeonato, com apenas 2 rodadas do quadrangular, ou ainda não? Olha, Gustavo, tá numa condição muito boa, é um time que tem um padrão de jogo definido, o Vinícius não precisa esconder a escalação a gente já sabe qual é o sistema 4-2-3-1, os jogadores do corredor funcionando, corre demais. Aí esse gol eu achei estranho, porque tinha um jogador do Metrô, além da falta na saída de bola que o Weber não apitou pro Figueirense, tinha um jogador do Metrô na frente do Thiago. Eu não sei se chegou a atrapalhar. Me parece que ele fez até um corta-luz
atrapalhando o lance do Thiago, mas ele não tocou na bola. Quem então, tem pegou que ver... demais foi o Thiago Volpi, hein? Pegou demais. O goleiro do Metrô também pegou, mas o Thiago fez grandes defesas, foi eleito o melhor da partida. Ficou bom pro Figueirense, fora de casa. Tem que valorizar essa vitória do Figueirense, até porque o Metropolitano é um excelente time, tem mostrado isso durante todo o campeonato, tem engrossado o caldo pra todo mundo. Sim, bom empate, fora de casa. O Figueirense que agora pega o Joinville. Se tivesse ganho, chegaria a 6 pontos, abriria uma vantagem enorme em relação aos adversários. Mas o jogo equilibrado, como tem sido a competição, agora focando no Joinville. O Metropolitano também jogou bem, naquele mesmo padrão que a gente conhece, bem armado, bem montado. Maurinho jogando demais, o Abel sabe o que faz. E o jogo equilibrado, as duas equipes tiveram oportunidades. Qualquer um poderia ter saído vencedor, mas foi um empate, ficou de bom tamanho para os dois até. Rapidinho aqui, eu mandar alguns abraços pro seu Edgar, torcedor do Figueira, falou comigo na academia, sempre assiste o Jogo Aberto SC. Grande abraço, seu Edgar, obrigado aqui pela audiência com a gente. O Bruno Melo, que é lá da quadra Camisa 10 de Forquilinha, está feliz da vida, o Bruno Melo também com o Figueira. E mandar um grande abraço pro Guilherme Macuglia, que também lhe mandou um abraço. Então, repassa o abraço. Obrigado, grande abraço, Guilherme. Vi muito o Guilherme jogar de centroavante no Figueirense. Jogava bem? Jogava, bom jogador e excelente treinador também. Valeu, um grande abraço, Guilherme Macuglia e toda a cidade de Itajaí, que também tem uma grande audiência aqui no Jogo Aberto SC. 12h44, a gente vai para uma rápida parada. Depois do intervalo, absolutamente tudo da segunda rodada do quadrangular e do hexagonal. Tudo é só aqui, veja só. Daqui a pouquinho, assista mais completa cobertura do Campeonato Catarinense. No SESI lotado, o Figueira aguentou a pressão e saiu com o empate. Um ponto muito importante, né? Você não pode cometer pequenos erros, e nós cometemos. Aqui em Itajaí, o Marinheiro fez bonito diante da torcida e conseguiu a segunda vitória seguida no hexagonal. Uma competição muito difícil. Foi pouco tempo, mas não é desculpa. A Chapecoense não conseguiu vencer o Juventus em casa e a partida foi um festival de gols perdidos do Verdão do Oeste. Eu já previa isso, que seria difícil. Bem feliz. O empate sem gols acabou sendo um resultado ruim para as duas equipes, mas a torcida do Tigre já elegeu um grande responsável. São 2 erros absurdos contra a minha equipe e eu vou falar se tiver que falar. Aqui é 100% Santa Catarina Futebol Clube. E sabe por quê? Isso é Jogo Aberto SC. Voltamos com o Jogo Aberto SC e agora começamos falando do quadrangular. O Criciúma recebeu o Joinville e deixou o campo reclamando demais da arbitragem. Tem motivos ou não? Tire as suas conclusões agora. Na estreia de Caio Júnior em casa, o Criciúma começou pressionando o Joinville. Nessa bola de Lulinha, ainda no primeiro minuto, quase que o Tigre abre o placar. A partir daí, o Jeque equilibrou o jogo e as boas chances paravam nas mãos de Galato. Na sequência, o primeiro lance polêmico da partida. Ezequiel é derrubado na área. O árbitro marca pênalti, mas volta atrás e assinala escanteio para reclamação dos jogadores e da torcida. No segundo tempo, o jogo seguiu equilibrado, com boas chances para os dois lados. Nessa, Luca limpou bem e bateu por cima do gol. Paulo Baier, que não fazia uma boa partida, saiu para a entrada de Ricardinho. E aí veio o segundo lance polêmico do jogo. Luca escorou de cabeça para o meio da área e Gustavo empurrou para dentro. Mas Célio Amorim marcou falta de Luca. Fim de papo, 0-0 e vaias. Não foi a equipe do Criciúma que foi frágil, nossa equipe que soube neutralizar os jogadas, nossa equipe que criou dificuldade para que a equipe do Criciúma não criasse. Eu acho que tem que valorizar muito mais o nosso empate, muito mais o que nós jogamos do que a fragilidade do Criciúma. Desse quadrangular, quando você não consegue vencer, principalmente nos jogos fora de casa, o empate é sempre melhor para a equipe que joga fora do seu domínio. Né? O empate sem gols acabou sendo um resultado ruim para as duas equipes, mas a torcida do Tigre já elegeu um grande responsável, o árbitro Célio Amorim. Acho que nós temos que estar atentos e eu vou estar. Eu vim aqui para contribuir, né, para o futebol catarinense também, mas não vou aceitar esse tipo de coisa, né? São 2 erros absurdos contra a minha equipe e eu vou falar se tiver que falar. Se tiver alguma coisa prejudicando o Criciúma, eu vou abrir a boca. Já já o Sandro Ventura vai comentar sobre a questão da penalidade, se houve ou não, e também se houve ou não a falta do Luca no momento do cabeceio para o jogador Gustavo do Criciúma. 12h48. Alô, Figueira, Fábio Leonardo, pra você então o seu empate do seu Figueira, excelente resultado, torcida Figueira tem que comemorar mesmo, hein? Metrobala é um time bom.
Nas arquibancadas e fora delas, todo mundo corria para buscar um espaço e poder assistir o que prometia ser um jogaço de bola. Um duelo pela liderança do quadrangular. E o clima de correria se transportou para dentro de campo assim que a bola rolou. Com a volta de Thiago Heleno, a zaga do Figueira estava atenta. E o ataque louco para acabar com o tabu. O Figueirense ainda não tinha vencido fora de casa nesse ano. Nesse lance, o torcedor chegou a comemorar o gol de bicicleta de Ricardo Bueno, mas não valia mais nada, Thiago Heleno estava impedido na cobrança de falta. E tome correria. Maurinho era o poder de fogo do metrô de um lado e Dudu fazia fumaça pro lado do Figueira. A vontade era tanta dos dois lados que nesse lance o Elton tirou a chuteira do Everton Santos. O juizão achou o lance normal. Mas quem começava a chegar com mais perigo era o metrô. O Volpe salvou da primeira vez. Só que na segunda, finalzinho de primeiro tempo, não deu. O Figueirense reclamou de falta nesse lance, mas o juizão não deu nada. Posse de bola do metrô. Ari tocou para Cícero, que arriscou e fez 1-0 para fazer explodir o estádio do SESI. E se o jogo começou pegado no segundo tempo, quem decidiu não foram os atacantes, foram os goleiros principalmente. E antes de os goleiros decidirem, foi o travessão quem deu as caras. Marcos Assunção bateu falta e quase conseguiu o empate, que acabou vindo nos pés de Dudu, tirando do goleiro e fazendo a festa da torcida alvinegra. 1-1. Aí começou a participação dos goleiros. Por parte de João Paulo do metrô, foi mais no susto do que nas defesas, chutando para fora. Aí foi a vez de Thiago Volpe decidir. Reinaldo girou e bateu, mas Thiago Volpe fez milagre para garantir o empate. Fim de jogo, Metropolitano 1, Figueirense também 1. Um quadrangular, semifinal, você joga contra uma equipe como o Figueirense, você não pode cometer pequenos erros, e nós cometemos. Um ponto muito importante, né? Não é fácil jogar aqui. Fizemos um primeiro tempo, ao meu ver, bom, muito bom, equilibrado, mas soubemos explorar principalmente a nossa posse e com algumas situações de gol, né? Mas acredito que o time dispostou muito bem, lutou, não é fácil jogar aqui e a gente está no caminho certo. Já o Sandro comenta sobre as questões de arbitragem lá envolvendo o Criciúma. Vamos dar uma olhadinha antes na questão do quadrangular, como é que está a classificação. Vamos dar uma olhadinha, olha só, o Figueirense que está na ponta da tabela, 4 pontos, 2 pontos a mais já que o Metropolitano, uma vantagem interessante. Lembrando, classificam os 2 melhores, aí esses 2 vão fazer a final. Na terceira posição nós temos Joinville e seguido pelo Criciúma, por enquanto, o time com menos pontos no quadrangular. Sandro Ventura, que análise dá para fazer em cima da tabela dos próximos adversários, dos próximos jogos? Olha, Gustavo, o Joinville fica na necessidade de realmente uma vitória no próximo jogo contra o Figueirense, da mesma forma que o Criciúma precisa vencer o Metropolitano, até porque depois pega fora de casa Joinville e Metropolitano também, que na primeira fase já venceu a equipe do Criciúma. Figueirense vencendo o Joinville dá um passo muito grande para a classificação, porque depois joga 2 dentro de casa. Então o Figueirense é que está numa situação melhor. Se tivesse ganho o jogo ontem, o empate em Joinville já seria quase que consolidando a classificação do Figueirense, porque dificilmente vai deixar escapar dentro de casa. Mas existe um equilíbrio muito grande ainda. 2 pontos separam o Figueirense dos outros 2 que estão com 2, né? O Figueirense tem 4 pontos e o Criciúma está um pouco mais atrás. Mas ainda existe um equilíbrio muito grande. A próxima rodada já vai começar a dar um espelho do que a gente vai ter realmente no retorno do quadrangular. Mas tem um equilíbrio grande, deve ser mantido até o final. Sandro, vamos dar uma olhadinha então nesses lances polêmicos. O técnico Caio Júnior reclamou, a torcida reclamou. Vamos ver aí primeiro a questão do pênalti em cima do Ezequiel. Esse pênalti aí não foi nada. O Saci tirou o corpo e o Ezequiel perdeu a passada lá. Nada. No momento que ele dobra a perna para cruzar, ele já perdeu a passada. Quanto ao lance do Luca, do gol anulado, aí eu preciso fazer uma retificação. O Célio deu falta e falta não houve nada. O Luca subiu, ali o contato era normal, o Luca subiu sozinho, cabeceou com... Sozinho não, ele subiu com o lateral, acho que o Murilo, de Joinville, cabeceou de forma normal, o contato no alto ele existe, não houve problema nenhum e o Gustavo acabou botando para dentro impedido, mas parece que auxiliar, não sei se foi auxiliar, se era Neus ou se quem era auxiliar, que agora me falha na memória, o Rosnei era do outro lado, e o auxiliar não levantou assinalando impedimento. E o Célio deu falta do Luca, que não existiu falta nenhuma, então aí procede realmente a reclamação, mas o gol não poderia ser validado porque o Gustavo também estava impedido. Então, ficou elas por elas. Pois bem, Sandro Ventura, vamos ver agora o hexagonal. O ardido Jocely dos Santos estreia com vitória diante do Atlético de Birama. Dá uma olhadinha como é que foi o jogo. Ardido. O gol da vitória do Brusque foi marcado aos 30 minutos da primeira etapa com Serginho. E foi isso, final Brusque 1, Atlético de Birama 0. O jogo marcou a estreia de Jocely dos Santos no comando do Bruscão.
Já vou ouvir o Sandro, porque agora vamos ver a Chapecoense, hein? Recebeu a Juve do Norte, meu parceiro Sandro. Surpreendeu, né? Jabazinho, né? O Jabazinho, Bad Boy, foi lá e guardou o dele. Exalando. É isso aí, exalando gols. Dá uma olhadinha como é que foi o jogo Chape Juve. A briga está grande para não ser rebaixado, mas na Arena Condá quem abriu o placar para os visitantes foi Jabá. A Chapecoense também buscava o resultado, criou oportunidades, mas pecou nas finalizações. O Juventus conseguia anular as tentativas quando o Verdão do Oeste chegava assustando. No segundo tempo, o time de Chapecó pressionou, mas a partida foi um festival de gols perdidos. Ao todo, 3 oportunidades foram desperdiçadas em poucos minutos. O moleque travesso também não conseguiu ampliar. Com um péssimo resultado e atuação em campo, os torcedores da Chapecoense deixaram o estádio mais cedo. E quando o juiz apitou, muitas vaias. Eu já previa isso, que seria difícil, que nós teríamos que ter paciência. Nós começamos o jogo equilibrado. Tomamos uma situação de gol antes, com uma boa defesa do Danilo. Mas mesmo assim, naquele momento, nós poderíamos ter definido a partida se nós fôssemos mais agressivos com a bola. A equipe se portou bem, os atletas foram de uma intensidade muito grande dentro do jogo, né? Uma aplicação tática, física, que foge a muitos extremos. Bem feliz. Importante a gente falar também que essa vitória do Juventus diante da Chapecoense valoriza aquela vitória do Figueira diante do Juventus, né, Sandro? Com certeza, 3-1 construído aqui, o Juventus também imprimiu dificuldades para o Figueirense e muita gente achou que o Figueirense não jogou bem naquele jogo. Pelo contrário, o Juventus está numa situação complicada dentro do campeonato desde o início, mas é uma equipe que sempre dificulta. Levou algumas goleadas, mas é uma equipe que também está na luta aí, está brigando hoje, tem 4 pontos. O Barcilha, hein? Se deu bem de novo pra cima do Leão da Ilha. 2 erros individuais definiram o placar do jogo. Primeiro o Braga saiu jogando errado. Depois um lateral mal cobrado. Aí o Marcílio fez os 2 gols. E outro belíssimo também, veja só. Já no início da partida, o Marcílio Dias abriu o placar. O gol saiu de um erro de Braga do Avaí. Léo Franco aproveitou e chutou de fora da área. 1-0. O Avaí partiu pra cima e tentou o empate. Mas o goleiro Rodolfo estava pronto para defender. Ainda no primeiro tempo, Kleber Santana mandou no canto esquerdo, mas não marcou. No intervalo, uma confusão entre as torcidas. A polícia militar precisou intervir para evitar que a situação fosse adiante. Na segunda etapa da partida, não demorou muito para o Leão da Ilha deixar tudo igual. Roberto foi o autor do gol, 1-1. A reação marcilista veio em seguida. Jones recebe sozinho e fica cara a cara com o goleiro Diego, mas chuta para bem longe. Na sequência, Tony apareceu pela direita e mandou na trave. A bola respingou e entrou. Mas o marinheiro queria mais. Márcio Careca lançou para Léo Franco, que passou para Jones finalizar. Resultado final, Marcílio Dias 3, Avaí 1. É uma competição muito difícil e o risco de 2 cair, né? Em 6 jogos aí, em 6 equipes, né, 2 grandes e 4 equilibradas, nós teríamos muita dificuldade. A gente sabe que foi pouco tempo, mas não é desculpa. Até porque se eu sou o treinador, eu tenho que arrumar solução. Se 1, 2, 3 dias, um mês, e é isso que eu vou fazer. Pode ter certeza, até porque eu sei o que eu tenho na mão. Pois é, ele chegou, já foi pro campo de jogo, daqui a pouco o Sandro comenta. Acho que não dá pra acreditar o pingo ainda, essa derrota do Avaí, né? O cara mal chegou, meu. Vamos dar uma olhadinha na classificação do hexagonal, como é que tá? Situação delicadíssima pro Avaí e boa demais pro Marcílio Dias. O Barcílio é o líder do hexagonal, com 6 pontos, seguido pela Juve do Norte. Depois tem o Bruscão, Chapecoense. Hoje estariam rebaixados, caso terminasse. Lembrando que o hexagonal também tem retorno, Atlético de Birama e Avaí para a Série B do Campeonato Estadual. Sandro, nossa produção preparou uma arte sobre o hexagonal para a gente discutir um pouco essa situação do Avaí, que é altamente delicada. Olha só, no hexagonal, o primeiro colocado vai conquistar o direito de disputar a Copa do Brasil do ano que vem. Os 2 últimos vão ser rebaixados para a 2ª divisão. Depois, o Avaí, olha só os jogos do Leão. Em casa, tem o Juventus, o Atlético de Birama, o Brusque e o Marcílio Dias. Depois, fora de casa, quem tem o Avaí? Aí volta, né, a questão do retorno, Chapecoense. É o último jogo. Depois tem o Brusque, ainda tem o Atlético Birama e a Juve do Norte e a Chape, como eu falei.
Aí agora, o que falam os matemáticos? Pontos em disputa pro Avaí. 8 jogos, são 24. Para não cair, o Avaí teria que somar 12 pontos. Ou seja, parceiro Sandro Ventura, pro Avaí não ser rebaixado, precisa vencer os 4 jogos que tem em casa. Tranquilamente. O que precisa ajustar é justamente a individualidade do grupo. Que nós vimos nos gols ali da equipe do Marcílio Dias, que fez uma bela partida, muito bem montada pelo Guilherme, o Léo Franco jogando demais, o Tony jogando demais, sem tirar o mérito da equipe do Marcílio, que fez o seu dever de casa, ganhou e ganhou com consistência, bem. O Avaí tem que arrumar a individualidade e o ânimo precisa ser modificado. Não adianta trocar novamente comissão técnica se a atitude não for realmente trocada. E aqueles duelos individuais que nós vimos, o Avaí perdendo quase que todos nos gols do Marcílio, realmente tem que ser superado. Se jogar a toalha, realmente aí não tem como. Quem vai reverter a situação são jogadores com comissão técnica, com o trabalho do Pinga e a confiança que está sendo passada. Agora, tem que ter mais intensidade, galera. Tem que ser disputado, tem que assumir, tem que botar o coração, tem que jogar com um pouquinho mais, porque o que nós vimos ali foi uma equipe muito abaixo da média, fisicamente perdendo os duelos individuais, os jogadores caindo nas disputas, então realmente... Você não acha que essa situação do Avaí, o fator emocional acaba prejudicando? O cara chega pra trabalhar, vê que o time dele é lanterna, deve estar sofrendo uma pressão danada para de torcida, dirigente, chega em campo, tomou um gol, meu Deus, é aquele susto. A grande questão desse hexagonal para Avaí, Chapecoense, até o Marcílio, mas o Marcílio está vindo da segunda divisão, é a questão motivacional e a questão do psicológico. Para essas equipes maiores, é um grande dano esse hexagonal, porque você já disputa uma competição achando que não vale nada, você está entre os que não classificaram e isso realmente traz uma desmotivação. Agora, a situação das equipes é que precisam ver e precisam os jogadores entenderem que a situação é delicadíssima, você tem que buscar força, não sei de onde, mas tem que buscar, pensando na instituição, pensando nas equipes e aí livrar das situações. As equipes menores lutam pela competição como se fosse a final do Campeonato Mundial. Então tem que igualar a motivação para a parte técnica depois sobressair. Muito bem falado, gostei, Sandro. Valeu, parceiro, um grande abraço. O Jogo Aberto SC de hoje fica por aqui e a gente volta amanhã, 12:30. Tchau, até lá então.